Ei, Rayana, quanto tempo! Que bom tê-la aqui. Ei, Tânia, boa noite, tudo bem? Amigas, já são 19 horas, né? Vamos iniciar o nosso trabalho aí da noite. Hoje a nossa internet está com estabilidade, então vamos torcer aí para tudo dar certo, para eu conseguir levar o trabalho até o final, porque ela está bem instável. Mas como sempre, a gente inicia este trabalho com aquela música para fazer aquela ambientação, para acalmar nossa mente, para que a gente possa fazer esse intercâmbio com o plano espiritual de uma forma de banda larga, né? Porque a gente precisa dessa conexão com o Criador, a gente precisa dessa conexão com o plano maior. Então vamos cantar e depois a gente continua conversando. Espíritos amigos e benevolentes, mensageiros de Deus, instrumentos da paz do nosso Senhor Jesus, que tem como missão nos esclarecer e nos conduzir no bom caminho, nos guiar em nossa jornada para a luz. Pedimos humildemente, nos amparem, obreiros do bem, nos inspirando a força e a coragem nos reveses da vida. Livrai-nos dos maus pensamentos, para não darmos brechas, mas inclinações, e assim aceitar sem queixumes as provas, expiações. Ilumine nossas consciências, trazendo à luz nossos próprios defeitos. Nos arranque o véu do orgulho, para que confessemos antes de tudo a nós mesmos. Anjos guardiães, reforcem nossa fé. Ó bons espíritos protetores, nos ensine a nos tornarmos dignos, agradecer até pelas nossas dores. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Que apenas nossas necessidades reais sejam por vocês atendidas.
segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus. Anjos do Senhor, que são as virtudes dos céus, obrigado pelo fiel e bom codificador. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade. Então, meus amigos, a música que nós trouxemos para essa noite, né, Regina? Você gosta, é Carlinhos Conceição. E a todos aí que desejaram aí um bom trabalho, muita luz, muita paz, nós já agradecemos de antemão a presença de cada um. Mas nós queremos também convidar os amigos agora nesse instante para que a gente possa fazer uma pequena prece, né, para a gente iniciar aí o trabalho. E, na verdade, todos esses comentários que estão aí já é uma prece, né? Esse desejo. Eu fiquei até emocionada aqui lendo alguns comentários. E esse desejo, né, de que esse trabalho realmente seja luz na vida de todos nós que estamos participando deles, de todos nós que de alguma forma abraçou este trabalho com carinho e com respeito, porque todo trabalho que a gente dá continuidade a ele, com o comprometimento da hora marcada, e que a gente prepara o trabalho e vem aqui para compartilhar com os amigos, isso já faz parte de uma oração, né? Então que Jesus possa abençoar a todos nós, encarnados e desencarnados, que cada um de nós recebamos nessa noite tudo aquilo que necessitamos, tudo aquilo que merecemos e aquilo que desejamos, se for para o nosso bem, que nós tenhamos certeza de que seremos atendidos. E assim, Senhor Jesus, estou aqui me colocando como um instrumento de trabalho, que da minha boca saia palavras que possa nos elevar, que possa melhorar a nossa condição aqui na Terra, que a gente possa sentir incentivado a buscar o melhoramento íntimo e pessoal. Então, que a tua paz, que a tua luz se faça presente em nossos corações e em todos os lares que acompanham este trabalho nesse instante, e aqueles que acompanharão em outro momento também sinta a tua presença, não na nossa imagem, mas nas palavras que não são nossas, que são trazidas de irmãos espirituais que contribuíram muito para que a gente possa ter uma mensagem que clareia os nossos pensamentos, as nossas ideias e transforma esses pensamentos em sentimentos bons. Que a tua presença se faça nesse instante, hoje, agora e sempre, que assim seja. Amigos, como podem ver, ao lado aí da minha imagem, já está o título da página, né? Lembrando que a gente está trabalhando o livro Ceifa de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E hoje a nossa lição é a lição de 52. É o número 52. E tem como título Em Família Espiritual. E começa então com a citação de Mateus, que vai dizer pra gente: por que vês o argueiro no olho de teu irmão, sem notar a trave que está no teu próprio? Jesus colocou esse questionamento, Mateus anotou,
né? E a gente precisa entender que no capítulo 7, versículo 3 de Mateus, o capítulo 7 de Mateus vai falar do julgamento, né? Que a gente fica tão preocupado em olhar o que o outro está fazendo, mas não se ocupa de olhar o que a pessoa própria está fazendo, que nós mesmos estamos fazendo, né? Então a gente vai trazer alguns conceitos aqui para a gente entender essa passagem. O que é o argueiro? Então o argueiro é um cisco, é algo muito pequeno. E o que é a trave? É como se fosse um tronco de madeira de uma árvore grande. Então é algo bem grande. E a gente fica aí nessa preocupação de enxergar um cisco no olho do irmão e não enxergar um tronco que está em nossos olhos. E aí Emmanuel vai trabalhar essa questão aqui agora para que a gente possa se perceber. Porque é muito fácil, né? A gente olhar o erro do outro, a gente apontar a falha do outro, mas é muito difícil a gente olhar para dentro de nós, para a gente ver realmente quem somos e o que fazemos com a nossa vida, com o nosso comportamento. O interessante, porque ele aborda a questão, né? Do julgamento nos relacionamentos humanos. Então a gente vai estar trabalhando essa questão aqui hoje. Vamos ver o que a gente tira de proveito dessa mensagem que Emmanuel trouxe com tanta propriedade, né? Porque cada lição que a gente vai aprendendo aqui, a gente vai vendo quanto Emmanuel contribui para o nosso crescimento espiritual, porque o título da página vai dizer, né, em família espiritual, que a gente precisa entender que a nossa família é uma família muito ampla, não é só essa família consanguínea que nós temos aqui, a nossa família é a família espiritual, é para onde a gente vai, é para onde a gente se direciona, e a gente tem esse contato com essa espiritualidade durante o sono. Quando a gente está encarnado mesmo, durante o sono a gente vai encontrar com esses amigos espirituais, com essa família espiritual. Quanto mais elevado estivermos, mais facilidade nós teremos nesse intercâmbio. Então, Emmanuel vai iniciar a mensagem falando para nós da seguinte maneira: quanto mais nos adentramos no conhecimento de nós mesmos, mais se nos impõe a obrigação de compreender e desculpar na sustentação do equilíbrio em nós e em torno de nós. Então veja bem o que ele traz aí pra gente, né? Essa responsabilidade que nós temos com o nosso conhecimento próprio em compreender as falhas do irmão, a saber desculpar a falha do irmão e a sustentar esse equilíbrio em nós. Se a gente entende, se a gente compreende, se a gente não julga, a gente está sustentando esse equilíbrio em torno de nós. E quem ganha com isso? Todos nós. E o primeiro a ser beneficiado? Nós que estamos praticando a ação. A mensagem inicia a nos convidar ao autoconhecimento, para não exigirmos do outro o que ainda não conseguimos realizar em nós. Cabe a nós a desculpar, a compreender os equívocos alheios. Da mesma maneira, da mesma forma que gostaríamos que fôssemos desculpados, que fôssemos compreendidos. Tudo aquilo que eu desejo para mim, o próximo também quer. E é dessa maneira que a gente tem que trabalhar e lidar com essas situações. E Emmanuel vai dizer, daí a necessidade da convivência, em que nos espelhamos uns nos outros, não para criticar-nos, mas para entender-nos através de bendita
reciprocidade nos vários cursos de tolerância em que a vida nos situa no clima da evolução terrestre. Meus amigos, daí vem a importância, né, dessa convivência social, dessa família, para que possamos nos espelhar uns nos outros, mas essa convivência social, essa família maior, não uma família de um ciclo pequeno, de um grupo familiar pequeno, mãe, pai, filho. Não, nossa família ela é enorme, é a família universal. Em todos os lugares que nós vamos deparar com essa família. Tem a família trabalho, tem a família do templo religioso que a gente frequenta, tem a família dos amigos, né? Tem a família dos amigos dos amigos. Então, assim, é uma família enorme. A gente precisa dilatar a nossa pupila para que a gente possa enxergar quão grandioso é essa família que nos acolhe, que nos recebe. E aquele comportamento que às vezes a gente observa no outro, que nos parece inadequado perante as leis divinas, nós devemos praticá-lo de forma correta. Porque se eu pratico de forma correta, aqueles familiares que nos acompanham no sentido do olhar, de nos enxergar, de nos observar, vai também copiar o que a gente faz, o que a gente fala. E Emmanuel vai continuar. Assim é que, no educandário da existência, aquele companheiro que somente identifica o lado imperfeito dos seus irmãos, sem observar-lhes a boa parte. Ou seja, às vezes nossos olhos estão tão perturbados, o nosso olhar está tão defeituoso, que a gente só enxerga no outro o defeito. A gente não consegue enxergar no outro a qualidade que ele tem. E todos nós temos qualidade, meus amigos. Não é privilégio de alguns poucos. É privilégio de todos aqueles que se esforçam para se entender, para se conhecer e para se ajudar. Porque às vezes a gente põe a nossa felicidade, o nosso aperfeiçoamento só na mão do outro. A gente não quer trabalhar por nós. A gente quer que alguém nos diga o que tem que fazer, como tem que fazer. Mas nós precisamos ter esse olhar. A responsabilidade de transformação, de melhoramento moral é de cada um. Tendemos a observar só os defeitos dos outros, quando todos temos defeitos a corrigir, mas também temos inúmeras qualidades já conquistadas. Mas se nosso olho só enxerga defeito, talvez se faça necessário e urgente trocar as lentes de nossos olhos. Em qualquer parte do planeta que estivermos, será para nós um educandário de oportunidade e de corrigenda das imperfeições. Se aproveitarmos bem a lição durante essa estadia, onde quer que estejamos, ajudaremos não só a nós, quanto tantos outros irmãos que cruzarem nossos caminhos. Então nós temos aí, né, um manancial, um material bacana para que a gente possa fazer essa análise, ir refletindo no que a gente pode melhorar, no que a gente já melhorou, o que a gente já conquistou, porque a gente também precisa reconhecer isso. Nossa, olhar para trás, eu era assim, hoje eu estou melhor. Então, isso nos dá incentivo, nos incentiva a continuar a nossa caminhada em passos largos. E Emmanuel vai continuar. Que jamais se vê dispostos a esquecer as ofensas de que haja sido objeto. Então, meus amigos, agora Emmanuel vai começar aqui a citar algumas situações, alguns casos em que a gente poderia ter passado, já passou, poderá passar. Então, que a gente tenha esse olhar diferenciado, né? Então, que possamos esquecer as ofensas o mais rápido possível, deixando o orgulho de lado, que só atrapalha a nossa jornada evolutiva. Lembrando do exemplo de Jesus, que chamou a todos de amigos, mesmo conhecendo o íntimo de cada um de seus perseguidores. Jesus não estava olhando os defeitos, Jesus estava olhando o potencial que eles tinham para desenvolver, a aprender a amar,
a aprender a ser caridoso, a distribuir aquilo de melhor que tinha com os demais. E Emmanuel vai continuar, que apenas se lembra dos adversários com o propósito de arrasá-los, sem reconhecer-lhes as dificuldades e os sofrimentos. Que não sejamos nós a rebaixar ninguém, e muito menos ressaltar as suas mazelas. Nós não conhecemos a intimidade de ninguém, nem a nossa própria por vezes conhecemos. Falar dos defeitos de outra pessoa não ajuda e nem soma. Pelo contrário, reforça o lado negativo. Nós não sabemos se aquele defeito ou aquilo que a gente acha que é defeito no outro, talvez pode vir de um trauma. E aí na psicologia vai dizer que a gente, quando fala alguma coisa negativa do outro, a gente pode ter aquele insight que a pessoa vai remontar aquilo que lhe aconteceu porque ela se tornou daquela forma. E aí a gente vai desencadear grandes dores para as pessoas de forma desnecessária. Nós não precisamos fazer isso. Cada um sabe o que lhe dói, cada um sabe o que lhe feriu, cada um sabe o que te machuca e cada um sabe o esforço que faz para se melhorar. Então nós não podemos temos que ser piedosos com as pessoas e muito cuidado com o que falar do outro. Vamos enobrecer as qualidades, principalmente com relação aos filhos, entendeu? Às vezes a gente usa de palavras negativas. Se o filho, por exemplo, é meio preguiçoso, não vamos falar que ele é preguiçoso. Vamos dizer, nossa, como você é trabalhador. Como que você é dedicado nessa tarefa? Vamos exaltar o lado positivo, que aí a gente incentiva a pessoa a ir. Se eu falo alguma coisa que ele sabe que ele aí ele fala assim, não tem jeito mesmo, todo mundo acredita que eu sou assim, todo mundo me enxerga assim, eu não tenho como melhorar isso. Mas a gente pode melhorar. E olha, tem uma coisa muito importante que eu estava pensando quando eu estava fazendo esse trabalho. Algum tempo atrás eu estava vendo o jornal e uma pessoa passou e falou do repórter que estava fazendo a reportagem, o quanto ela não gostava daquela pessoa. Sabe o que acontece, meus amigos? Hoje, quando eu ouço o jornal, quando eu vejo o jornal, quando eu vejo o jornalista, eu lembro da fala dessa pessoa. E olha, isso já faz um tempo e não apagou da minha memória. Então, as nossas impressões que a gente tem de alguém, de que a gente não gosta, vamos guardar para nós. Não vamos compartilhar essa ideia, não, porque a gente acaba levando outras pessoas a pensarem como nós, ou ficar com isso, mesmo eu sabendo que é errado, que não é. O que ela falou ficou em mim. Até hoje eu lembro das palavras dela. Então é algo negativo, a gente não soma, a gente só diminui. Então vamos ter esse cuidado também e não fazer julgamentos de acordo com a nossa ótica. E Emmanuel vai continuar, que não analisa as razões dos outros a fixar-se unicamente nos direitos que julga pertencer-lhes. Então, não temos o direito de analisar a vida de ninguém. Devemos sim analisar a nossa própria vida, conforme nos orientou Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, né? Que a gente pudesse passar em revista todas as noites o que fizemos durante o dia e ver o que a gente acertou, aonde a gente ajudou, quem a gente ofendeu, quem a gente magoou, quem a gente socorreu, e aí sim a gente vai estar fazendo esse autoconhecimento, né? Então Santo Agostinho explica que o autoconhecimento é a chave do progresso individual e indica o que podemos fazer para nos autoconhecer. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo, se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então nós temos aí, olha, nós temos um conselho bom de Santo Agostinho, né? Vamos ter o hábito de fazer essa revista durante a noite. Vamos analisar. E se a gente verificar, nossa, eu fiz
algo bom hoje. Então vamos também ser gratos a nós mesmos por ter dado esse passo maior. E Emmanuel vai continuar falando, né? Que não se enxerga passível de censura ou de advertência em momento algum. Que se considera invulnerável nas opiniões que emite ou na conduta que expose. Que não reconhece as próprias falhas e vigia incessantemente as falhas alheias. Que não se dispõe a pronunciar uma só frase de consolação e esperança em favor dos caídos da penúria moral. Que se utiliza da verdade exclusivamente para ameaçar ou ferir outros. Então, veja bem, meus amigos, olha quanta coisa importante que Emmanuel traz para nós, né? Que a gente não emita a nossa opinião sobre o outro. Eu ainda falei há pouco com relação ao repórter, né? Que a gente tenha esse cuidado, que a gente não fica vigiando a vida alheia mais do que a nossa própria. E que a gente tenha sempre uma frase de consolo, de esperança a ofertar a alguém, principalmente aqueles caídos na penúria da moral. Que a gente possa utilizar da verdade sempre para ajudar, mas não para ameaçar e não para ferir outra pessoa. Essa análise das atitudes diárias pode parecer difícil de ser feita, porque, como exemplifica Santo Agostinho, como há de alguém julgar a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? A gente tem muito essa tendência, né? De desculpar a nossa falha. A gente tem sempre um desculpismo. Ah, não, eu fiz isso porque ele fez primeiro. Eu agi assim porque ele agiu primeiro. Não é verdade. Isso é desculpismo que a gente dá para ficar de boa com todo mundo e conosco mesmo. Como exemplo, o avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Não consegue enxergar o outro, né? Existe um meio infalível para verificar a real tendência de nossas ações. E assim, não nos iludirmos com considerações que só procuram justificá-las. Basta que nos perguntemos como as classificaríamos se tivesse sido praticada por outra pessoa. Então a gente vê uma cena de filme, né? A gente pode olhar a nossa vida, vamos ver uma cena de filme ali. O ator principal é você. Você acha que a sua cena foi bacana? Ou vamos transportar, tem um ator ali que você desconhece, mas ele fez a mesma coisa que você fez. Você julga correto ou você julga incorreta? Se você julga correto, você está no caminho certo. Se você julga incorreto, é hora de começar a mudar. Se julgarmos de forma negativa e condenarmos a atitude, o mesmo vale para nós, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Então tá aí, né, um conselho bom para a gente seguir, uma orientação salutar para a gente seguir e que a gente possa aí ter sempre esse cuidado, esse olhar, né? E a gente vai encerrando a mensagem dizendo, Emmanuel encerra a mensagem falando, será talvez de todos nós aquele que mais exige entendimento e ternura, de vez que, desajustado na intolerância, se mostra sempre desvalido de paz e necessitado de amor. Então, meus amigos, todas as vezes que a gente está desequilibrado e a gente precisa de se reajustar, a gente precisa desvalido aí da paz e nós estamos necessitados de amor. Então, se a gente está faltando isso para a gente, vamos dar aquilo que o outro também está precisando. E na maioria das vezes o que o outro está precisando é da nossa atenção, é do nosso respeito, é do nosso carinho e do nosso amor. Como esclarece, né, Santo Agostinho, benfeitor espiritual, precisamos fazer uma análise sincera da consciência. Quando existe um profundo desejo de se melhorar, só assim é possível extirpar de si os maus pendores,
como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Então a gente, quem gosta de planta aí sabe, tem um matinho lá, a gente vai lá e tira. E em nós é a mesma coisa. Tá vendo que tem algo errado ali, que não é bom, que não faz bem a você e nem a ninguém? Vamos lá arrancar, vamos jogar fora. E como um comerciante que no final do dia faz o balanço de seu trabalho, também devemos fazer esse balanço moral para avaliar nossas perdas e lucros, como bem diz o bondoso Santo Agostinho. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. E aí, meus amigos, estou agradecida aí pela presença de todo mundo, né? Espero que essa mensagem tenha nos tocado, espero que essa mensagem nos incentive a melhorarmos, a sermos pessoas de bem, a trabalhar as nossas mazelas e imperfeições e colocar uma venda nos nossos olhos para que a gente não enxergue o defeito do outro e nem passe adiante o defeito do outro. E nós vamos encaminhar para o nosso momento final, que é o momento de oração, né? Todos aqueles que reservaram as suas águas aí para fluidificar, todos aqueles que estão com alguém adoentado em sua mente, nós vamos pedir aos bons espíritos, aos médicos do espaço, que os ajude nesse instante, para que eles possam se recuperar a saúde. Agora, nesse momento, nós estamos aí com podemos dizer, uma epidemia aí de dengue, né? Muitas pessoas passando muito mal pela dengue, uns estão tendo que ser internados, outros estão em casa se cuidando. Então, que todas essas pessoas que estão adoentados possam receber esse manancial de recursos espirituais, medicamentosos, fluídicos, ajudá-los nessa recuperação, né? Tem algumas pessoas que estão em nossa mente agora, que essas pessoas sejam atendidas de acordo com as suas necessidades e merecimentos. Acalme meus passos, Senhor, desacelera as batidas do meu coração, acalmando minha mente, diminuindo meu ritmo apressado, com a visão da eternidade do tempo, em meio às confusões do dia a dia, dê-me a tranquilidade das montanhas, retire a tensão dos meus músculos e nervos, com a música tranquilizante dos rios de águas constantes que vivem em minhas lembranças. Ajude-me a conhecer o poder reparador do sono. Ensina-me a arte de tirar pequenas férias, reduzir o meu ritmo para contemplar uma flor, papear com um amigo, afagar uma criança, ler um poema, ouvir uma música preferida. Acalme meus passos, Senhor, para que eu possa perceber no meio do insensato labor cotidiano os ruídos, lutas, alegrias, cansaço ou desalento. A tua presença constante no meu coração. Acalme meus passos, Senhor. Acalme os meus passos, Senhor, para que eu possa entoar o cântico da esperança, sorrir para o meu próximo. Acalmar-me para escutar a tua voz. Acalme meus passos, Senhor, e inspire-me a enterrar minhas raízes no solo dos valores duradouros da vida, para que eu possa crescer até as estrelas do meu destino maior. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela família que me deste, pelo trabalho e, sobretudo, pela tua presença em minha vida. Assim seja. Jesus amado, irmãos espirituais superiores, que controla, que governa esse nosso país, ajude-nos nesse instante a ajudar tantas outras pessoas que não te conhecem, a sentir um alívio no seu cansaço físico, mental e espiritual. Que esses médicos do espaço possam visitar esses hospitais, levando os bálsamos salutares àqueles irmãos e companheiros que se encontram ali, hospitalizados, ansiosos para recuperar a sua saúde física. E, Senhor, se não for possível a cura da saúde física, que cure o espírito, de acordo com as necessidades e merecimentos de cada um. Que essas águas sejam transformadas em medicamentos salutares.
hoje, agora e sempre. Graças te damos por essa oportunidade bendita de estarmos todos aqui reunidos em teu nome para mais um trabalho do Momento de Radiação dessa segunda-feira na página do Centro Espírita Amor e Deus. Graças te damos e assim seja. Obrigado. Amigos, muito obrigado pela presença. Muito obrigado pelas mensagens carinhosas, de incentivos que deixaram aí para nós. E amanhã nós temos palestra pública no Centro Espírita Amor em Deus. Será o nosso irmão Jorge Mendes com o tema A Importância da Evangelização. Então estamos todos convidados às 19h30 lá na nossa casa. Teremos o maior prazer em recebê-los. Até amanhã, se Deus quiser, e até o próximo programa, se Deus permitir. Beijo grande no coração de cada um e um abraço bem apertado. Tchau!